Então, muito boa tarde a todos. É um prazer que nós estamos aqui hoje reunidos, né, mais uma vez aí, dentro do nosso programa É Mais Saúde, para falar de um tema muito importante, né? Agora em janeiro nós temos aí o Janeiro Branco, que fala da saúde mental, e está conosco aqui o Dr. Marcelo Haid, que é um médico psiquiatra, professor de psiquiatria na PUC Paraná, supervisor do serviço de residência em psiquiatria no Hospital de Clínicas aqui na Universidade Federal do Paraná e diretor secretário da Associação Paranaense de Psiquiatria. Então, nesse bate-papo com esse tema tão importante, ainda mais nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, doutor? A gente conta aí com a participação de todos. Podem colocar os questionamentos, as dúvidas no chat, tá? Que nós vamos estar acompanhando e o doutor vai estar respondendo aí no decorrer desse bate-papo. Doutor, a palavra é sua. Obrigado e aproveitem o conteúdo. Ok, obrigado, Silvia, pela apresentação. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Meu nome é Marcelo Haid, então sou psiquiatra, como já falaram. Eu vou falar sobre saúde mental, né, dentro do tema do Janeiro Branco, que tem um viés mais de prevenção de algum tipo de transtorno. Até eu vejo esse tema como um complemento que a gente usa do setembro sobre principalmente suicídio, até como uma forma de desestigmatizar a busca pela doença na saúde mental, mas aqui a ideia é um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho mais do lado de prevenção, mas nem sempre a gente consegue separar tudo tão claramente. Eu vou falar algumas coisas antes, mas eu queria que todos, se vier alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, algum relato que tenha para falar, tá? Eu vou ficar bem aberto para me interromper a qualquer momento, né? E vou iniciar com essa pequena provocação aqui, que eu acho que todo mundo já leu algo parecido em internet, em livro, viu alguma matéria de TV que está lá. Então, dicas para a saúde mental. Durma bem, tenha uma alimentação saudável, tenha alguma espiritualidade, que não estou falando de religião necessariamente, mas ter algum grau de espiritualidade. Tenha tempo com a família, tenha um tempo sozinho, tenha um tempo com seu cônjuge, namorado, etc. Tenha hobbies, leia livros, assista filmes, se exponha à luz do sol, né? Vai para o ar fresco, pratique esportes ou atividade física, tenha relações saudáveis, aprenda a lidar com estresse, a se comunicar e escutar bem, viaje bastante, conheça novos lugares, tenha novas experiências, aprenda algo novo. E eu pus ali reticências porque se eu fosse continuar a lista iria chegar em mais de 100 com certeza. Tá? Enfim, então com esse resuminho aqui, gente, apenas com 6 itens, eu fiz aqui uma conta que tá aquele gráfico, aquele quadro do Salvador Dalí que fala sobre o tempo, mas imagino quantas horas no dia a gente ia ter que ter para dar conta disso tudo. Então, é absolutamente impossível que todo mundo dê conta de tudo isso. Porque isso é importante, gente. Vou fazer uma analogia que a gente chama de ortorexia. Ortorexia é o seguinte, é alguém que é tão aficionado com uma alimentação saudável que aquilo vira uma doença. Então, se você se preocupar demais com isso aqui mesmo, isso vai ser o teu problema, tá? Absolutamente tudo em excesso faz mal. Água em excesso faz mal, até ar em excesso faz mal, tá? E o que é ter saúde mental, afinal, tá? Existe esse conceito antigo que, afinal, então, ter saúde mental é não ter doença mental, e não ter saúde mental é ter alguma doença, depressão, bipolaridade, alguma ansiedade, esquizofrenia, dependência, e a lista também segue, tá? Não é uma forma adequada atualmente de se entender esse conceito, tá? Então, a gente não usa mais esse espectro só de um lado para o outro, mas sim nesses dois, tá? Lá em cima, ter uma boa saúde mental, e lá embaixo ter uma saúde mental ruim, tô falando aqui ainda mais da parte comportamental, né? E aí no outro eixo, sim, ter doença mental ou não ter doença mental. O que esse raciocínio faz, gente? Uma pessoa pode estar, a gente espera que esteja... opa, não apareceu aqui, vamos lá.
a gente espera que ela esteja nesta área aqui. Vou usar a caneta. Né? Que ela tenha tanto ter uma boa saúde mental quanto não ter uma doença mental. Ok, né? Mas, Marcelo, então quer dizer que eu posso ter uma doença mental aqui do outro lado e ter uma boa saúde mental? Sim. Vou dar um exemplo aqui, então. Uma senhora lá de 40 anos que tem uma depressão há 3 anos, que está tratando, está bem melhor. Toma o medicamento, faz a psicoterapia de uma forma regular e de ter uma boa qualidade de vida e, consequentemente, uma boa saúde mental. Assim como a pessoa não pode ter uma doença internada e ter uma saúde mental. Tem hábitos de vida que não geram o diagnóstico em si de depressão, de ansiedade, mas é alguém que está extremamente estressado, que não dorme bem, que fica extremamente irritadiço, falta de planos para o futuro, de perspectiva, sem necessariamente ter o diagnóstico, tá? Então, são conceitos separados. E o que a gente entende aqui em cima como sendo essa boa saúde mental, né? Existem várias formas de se lidar com isso, né? Uma delas é o seguinte, eu gosto muito desse autor, para quem não leu, eu recomendo um livro curto, assim, fácil de ler no sentido que não é um livro extenso, mas é um livro que conta uma história triste, né? É do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração. E, a partir da experiência dele, ele tentou separar quais eram as chances de sobreviver de acordo com a característica da pessoa. Tá? E viu que quem mais sobrevivia não era o mais forte, não era o que tinha uma saúde física melhor prévia, era aquele que dentro, mesmo daquele horror todo que era, encontrava ainda algum propósito para estar vivo. Tá? Então, propósito está relacionado com felicidade, mas são conceitos diferentes. A gente sempre espera que vocês tenham uma vida feliz, uma vida estável de realizações, que todos os ciclos, né, que a gente tem ao longo dos anos, então, de se formar, de ter algum trabalho, de montar a família, de ver os filhos crescerem, de ter neto, etc., que isso aconteça, tá? Mas propósito, que é o termo mais protetor. Como assim propósito? Ele usou como exemplo, tinha dias que depois era na areia que ele sentava ou cuidava de uma plantinha escondida lá no cantinho do campo. E isso vale para o dia menor. Para o dia maior, o que ele usava? A esperança de um dia encontrar a família novamente. Esse era o maior propósito dele. Tá? Quem acabava perdendo esse propósito era, infelizmente, quem acaba não sobrevivendo a essa situação. Assim, é um livro triste, mas é um livro, ao mesmo tempo, extremamente inspirador e comovente. Tá? É altamente recomendado. E outro autor que eu também sou muito fã, tá? Esse autor, ele é um jornalista e psicólogo americano, Andrew Solomon. Tem esse livro dele, tem vários livros dele que são muito bons, mas esse livro em especial de 2001 até ganhou aquele prêmio Pulitzer, que é o Nobel, semelhante ao Nobel lá da literatura, que ele com a depressão. E ele tem essa fala que é extremamente perspicaz, que o oposto de depressão não é felicidade, mas é vitalidade. O que isso quer dizer, Marcelo? Vamos lá. A depressão é um termo que, na linguagem técnica, a gente entende como sendo um diagnóstico, mas na linguagem coloquial, a gente fala, acordei meio deprê, aconteceu alguma coisa, não estou me sentindo bem, estou meio depressivo. Isso não é estar depressivo, tá? Isso é estar triste. A depressão, aí entraria naquela questão do
Diagnóstico médico. Ok, eu não estou falando para vocês deixarem de usar esse termo, mas só para entender o conceito por trás. O que ele fala? Antes, até ele tem uma história bem peculiar, que ele conta. Então, ele passou por uma catástrofe na vida alguns anos antes de ter a depressão e fez o seguinte: puxa, quem passou pelo que eu passei e não ficou mal, não deprimiu, então nunca vai deprimir. Eis que, alguns anos depois, ele vem com sintomas de depressão, mas ele estava negligenciando porque estava atrelado àqueles antigos conceitos. Até que a depressão ficou grave demais, tá? E voltando à frase, o que ele fala agora é o seguinte: então, eu tenho a minha depressão, eu sei que ela é persistente, né? Se eu não tratar, ela volta. Não é o melhor remédio que existe no mundo. Talvez daqui a 10, 20, 30 anos a gente tenha muito mais opções, mais fáceis, mais seguras, não que sejam seguras atualmente, mas melhores do que a gente tem. Mas eu fico triste por aquilo que merece ficar triste. E aquilo que não merece, eu não fico mais triste. Antes, eu ficava persistentemente triste. Eu não tinha um motivo e ficava de uma forma persistente. E se algo acontecia, eu não tinha a energia para lutar contra. A separação do que a gente vê como, opa, o que é o sentimento tristeza? Quando que isso vira um sintoma? Acordar triste, gente, é absolutamente normal. Aconteceu alguma coisa que nos deixou triste, abatido, ou ao acaso mesmo. Só que se a gente está apenas levanta, toma um banho, sacode a poeira, veste a roupa e vida que segue. Não é o melhor dia, mas enfim, a gente consegue funcionar. Quem está em depressão não consegue. Tenta fazer isso e não consegue e até se frustra, tá? Não só falo assim que é normal ter a tristeza, como é necessário, né? A nossa interação humana, complexa como ela é, a gente lida muito com a leitura de emoções. Quando está falando com alguém mostra alguma expressão de tristeza ou surpresa, opa, né? Talvez falei algo errado, tenta amenizar aqui, tá? O mesmo raciocínio vale para a ansiedade. É uma função biológica tão importante quanto a dor. Vocês todos já devem ter visto aqueles casos raríssimos que aparecem na TV de gente que não sente dor física, né? Então, tem uma síndrome rara que bate o pé na porta e não sente dor. Via de regra, tem um índice altíssimo de mutilação, porque eles se machucam, mas não percebem isso. O mesmo vale para a ansiedade. Tá? A ansiedade, não ter ela, ela é um motorzinho para a gente ter a disposição para o nosso dia a dia, para se cuidar, para olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, e vai aumentando a ansiedade, vai melhorando o nosso rendimento e atenção, até que chega um limite lá que, começa a cair. Aí que o sentimento ansiedade vira o sintoma ansiedade, quando começa a causar algum prejuízo. Tá? E essa curvinha é um reloginho que fica indo e vindo. Acho que vocês estão vendo aqui, né, quando eu faço o gestual, tá? Né? Que fica indo e vindo. E isso é normal ter essa variação. Tá? Quando a gente está muito ansioso, medidas comportamentais funcionam. Quando a gente tem o diagnóstico de ansiedade, as medidas comportamentais também funcionam, mas não a ponto de te deixar bem. Tá? Reduz um pouquinho, mas não a ponto de voltar a deixar a ansiedade no nível normal. Tá? Então, entender esse conceito até de separação de sentimento e sintoma. Aqui, acho que até era o que eu já tinha falado, que eu já acabei riscando ali, para falar dos exemplos de como é que alguém pode ter uma boa saúde mental neste conceito, na vigência de um diagnóstico, como, por exemplo, depressão. Tá? Mecanismo de recompensa. O que eu quero entrar aqui, gente? Tá? Esse aqui é um resumo mesmo de uma fisiologia do que temos de parte cerebral que nos causa bem-estar. Tá? O principal mecanismo é essa via de recompensa. Tá? Quando a gente fala no cérebro, a visão antiga era assim, cada função era em alguma área. Hoje a gente sabe, não é a área, é a conexão que é feita. Então, de um lugar para o outro, se é ativado ou não. Se a gente está pensando
é uma área que está ativada mandando um sinal para o outro. Se a gente está evocando alguma memória, é uma área mandando um sinal para outra. Se a gente está criando uma memória, é uma outra área mandando sinal lá para o hipocampo, por exemplo, que é onde a gente normalmente a nossa memória, tá? E quando esse mecanismo é ativado, ele é extremamente prazeroso, nos faz sentirmos bem. Gente, nós somos ávidos pela ativação desse mecanismo de recompensa, ávidos. Isso pode gerar muito benefício e muito problema. Por exemplo, tá ali a fotinha dele de novo, né? Então, listei aqui situações em que eles são ativados. Estamos lá numa refeição, aqui no meio, está arriscando, tá? Aqui no meio, né? Numa refeição em família, se divertindo, falando um monte de coisa, lembrando de histórias legais que a gente já teve junto, né? Estamos lá com a família passeando no parque, brincando com os nossos amigos na praia, né? Fazendo alguma atividade esportiva, relações afetivas, relação sexual, aprender alguma coisa, tocar algum instrumento, ouvir alguma música que você gosta, tudo, gente, absolutamente tudo isso ativa o mecanismo de recompensa. E tá lá o nosso queridinho chocolate, né? E aqui o exemplo da bebida e do cigarro. Opa, chocolate até um certo ponto, a gente não vê como sendo problemática. Aliás, até tem alguns estudos que falam que o chocolate amargo, aquele que tem mais que 70% de cacau, ele pode ser preventivo no surgimento de depressão e de ansiedade. Tá? Mas veio a tal pandemia. Aí vieram os vírusinhos ali, né, que vocês estão vendo. Tá? Aqui, nesse jantar de família, como é que foram nossos natais? A gente teve que fazer um esquema de, reunir aquela família inteira lá com 30, 40 pessoas, não funcionou mais. Sair para o parque, boa parte dos locais, não funcionou. Nossa, tirar uma foto abraçada como foi aquela, também não. Tá? Tivemos, sim, um momento muito grande, então, de compulsões em geral, incluindo aí o uso de substâncias que não é legal. Por quê, gente? Porque, novamente, lá o nosso mecanismo de recompensa, ele é ávido, ele precisa ser ativado. E, tirando as outras fontes externas, né, ele vai para aquilo que é fácil, o chocolate, né, o uso de algumas substâncias fácil, entre aspas, de fácil acesso, né? Ok? Mais um conceito, gente, tá? Então, isso aqui eu vejo como uma resolução de 90% dos problemas interpessoais que existem no mundo. Não estou falando nem só de relacionamento afetivo, assim, né? Marido e mulher, por exemplo. Falando de relações interpessoais, que é a forma de comunicação, tá? Eu sou um entusiasta desse livro, tá? Do Marshall Rosenberg, chamado Comunicação Não Violenta. O termo é um pouquinho estranho, porque define o que ela é, porque como ela não é. Ela não é violenta, tá? Mas não tem um nome específico para esse tipo de comunicação, mas é como é falado em todas as línguas. E ele dá alguns macetes. Primeira coisa, gente, se vocês entraram numa argumentação que virou discussão, que virou uma luta lá, puxa, me fugiu a palavra dessa brincadeira, cabo de guerra, né? Para ver quem que puxa lá mais e numa discussão e saiu ou com a sensação que perdeu a discussão ou com a sensação que ganhou a discussão, tá errado. Mesmo que eu ganhei, sim, mesmo que você ganhou. Tá? Se teve essa questão do conflito, do atrito, segundo esta teoria, tá errado. A ideia é você fazer um diálogo em que não entre nesse atrito. Vou dar um exemplo bem simples aqui, que são essas duas frases que eu... para de fazer isso comigo. E a segunda ali, eu fico chateado quando você faz isso comigo.
a ideia por trás não é a mesma coisa? Né? Alguém chegou lá, fez algo que te desagradou. Né? Qual das frases foi mais amena para a pessoa que está recebendo? Com certeza a segunda, não é? Tá? Qual que é a dica, gente, para você para fazer isso? Uma das dicas essenciais que o livro faz? Opa, puxa para o teu sentimento. Eu fico chateado quando você faz isso comigo. Você faz isso comigo. Eu fico triste, tanto faz. Tanto faz. Tá? Essa é uma das dicas principais. Ou alguém chegou lá super irritado, assim, falando palavrões, xingamentos e descontou uma irritação em você que não era necessário. Você não tinha feito nada que merecesse aquela discussão. Nossa, percebi que você está bem irritado. O que aconteceu? Uma dica número 2, você empatiza com a pessoa. Você percebe, você ao mesmo tempo sinaliza, você está irritado, sem ser num tom de acusação, ou você está irritado comigo, para de falar assim. Não funciona. Geralmente, quando a gente tenta fazer isso, vai para aquela escalada que não leva em lugar nenhum. Você sinalizou, percebi que você está irritado, está acontecendo. Gostaria de saber o que está acontecendo. Esse pequeno jogo de palavras, a gente faz absolutamente toda a diferença. Tá óbvio, isso aqui são apenas 2 itens bem simples. Até vou contar mais um terceiro. É bem bacana que vale para educadores. Ele contou no livro um exemplo de ele foi fazer uma visita numa escola, se não me engano, alunos de perto de 7, 8 anos, aprendendo a matemática lá, e estava lá na prova do Pedrinho, que ele lá errou a conta de, sei lá, 13 mais 8. Aí ele falou, tá, então ele errou aqui, agora eu quero ver como é que vocês dão o feedback da prova para ele. Olha aqui, Pedrinho, tá vendo essa conta? Você errou aqui por causa disso. Ele não concorda com essa abordagem, o que ele fez? Pedrinho, olha aqui, ó, você fez essa conta, deu esse resultado, mas quando eu fiz, deu esse outro, deu 21. O que será que aconteceu? O que o Pedrinho fez? É verdade, eu errei ali, ó, porque faltou fazer tal continha. O que isso aconteceu? Você não apontou o dedo para o com o nome fictício aqui, ao mesmo tempo que você fez com que ele fosse reflexivo com o que aconteceu. Isso, gente, pedagogicamente falando, é espetacular. Tá? Só mais um exemplo que me ocorreu agora sobre essa comunicação não violenta. Gente, do Anderson que eu falei, do Viktor Frankl que eu falei, do Marshall Rosenberg que eu falei, todos eles têm vários vídeos de qualidade no YouTube ou naquele site TED. Deixa eu voltar aqui. Este site aqui, onde está a foto dele aqui atrás, né? O TED. Ou com os próprios, né? Ou falando sobre a teoria dos próprios. Para quem quiser, tá? Com esse tipo de comunicação, gente, o que acontece? Tá? Eu gosto muito dessa foto, eu uso essa foto quando eu dou aula para os meus alunos lá no curso de medicina, que é o seguinte. Vamos lá, então tá alguém olhando lá para o horizonte, tá esse rapaz olhando para o horizonte. Né? Ele vai ter que olhar para aquele lugar e ele vai ter que tomar a decisão. Qual que é a nossa função nesse tipo de diálogo? É sermos o pescoço. A gente vai apontar os olhos dele para uma decisão mais correta, mas não falar para ele. Por que isso, gente? Tá? Isso vem uma história muito, muito antiga, então, desde o filósofo Blaise Pascal, que fala ali que nós somos melhores convencidos por aquilo que a gente mesmo descobre do que naquilo que vem da mente dos outros. Então, você conduzir alguém a uma conclusão, a um raciocínio, é muito, muito mais fácil que dê certo do que você só falar, faça isso. Tá? E também temos do epíteto
né, que fala que o que importa não são os fatos, mas a interpretação que damos aos fatos. Eu acabei esquecendo, eu ia colocar nesse mesmo slide, se vocês lembrarem, existe uma foto que rolou pela internet há uns 4, 5 anos atrás, lá na guerra da Síria, uma cidade completamente destruída, completamente mesmo em ruínas, e tinha um pai com 2 crianças numa banheira cheia de água, brincando, se divertindo, no meio das ruínas. Putz, como é que pode, no nosso olhar, né? No meio da guerra, 2 crianças, puxa, quanto sofrimento, não mereciam, mas elas estavam lá dentro da banheira se divertindo, ou seja, na realidade delas, só o fato de ter encontrado aquela banheira cheia d'água e poder brincar como se fosse uma piscina era o suficiente para elas ficarem bem. Tá? Outra questão, gente. Então, isso já é batido que nós temos que ter cuidado com o sono, lá de mais ou menos 7, 8 horas de sono, em média. Algumas pessoas ficam bem com menos, algumas pessoas precisam um pouquinho mais. Mas se fugir muito, a gente já entende como sendo um sono não muito adequado, não. E quais são as dicas para a gente conseguir dormir melhor sem medicamento aqui, tá? Então, não estou falando de medicamento, não. Primeiro, o quarto nosso tem que ser visto como o templo sagrado do sono. Ali, do lado direito, está a foto de um quarto de hotel, na minha percepção, muito bem elaborado. Primeiro, tem a poltrona. Se a pessoa tem que fazer alguma coisa, alguma leitura, vai ver TV, ele tem a mosquinha me incomodando aqui. Ele tem a poltrona para fazer. Você não vai usar a cama para leitura. A gente tem que criar o condicionamento de estar na cama com sono e o sono aparecer. A relação a essa regra desculpe, a exceção a essa regra é a relação sexual. Mas discutir relacionamento, pensar sobre como que foi o teu dia hoje, tudo isso tem que ser evitado, ser feito na cama. Outra questão, luzes indiretas, né? Poucos estímulos direto lá na luz em cima da cama. Cuidado com luz, com barulhos, né? Barulho nem sempre é fácil. Então, eu moro num local em que a minha janela está de frente para uma via rápida aqui na cidade. Até que sorte que não é numa subida, mas tem um ponto de ônibus. Quando o ônibus acelera, a gente escuta. O ideal seria que tivesse em todos os cômodos, mas vidro acústico não é nada em conta. Então, temos algumas estratégias, tipo, ou tem essa massinha aí que é nova, tá? Chegou no mercado, não tem nada com a marca, que você coloca ali e é um tampão muito mais confortável do que aqui. A turma usualmente faz uso, né? Ou com quem ronca, né? Com quem tem um marido, geralmente, também atrapalha. E, às vezes, um leve ruído pode ajudar, que é o que a gente acaba fazendo aqui em casa. Tem um ventilador, está quente, né? Se estamos num dia de calor em Curitiba, que acontece, acreditem, nós viramos o ventilador para... Se não está quente, nós viramos o ventilador para o outro lado do quarto, mas o barulhinho do ventilador fica porque ele evita que tenha a oscilação de barulho, que é isso que faz a gente acordar por causa do barulho, tá? Controle da luz de cima aqui é um problemaço do mundo atual, tá? E não por acaso eu coloquei a foto de um menino lá na adolescência. Já sabemos que essa geração que já nasceu com os tablets e smartphones tem em média cerca de 30 minutos a menos de sono do que a geração anterior. E parece que vai ser a primeira geração ao longo de toda a história que isso é aferida, que vai ter um QI, o QI é um termo um tanto quanto controverso, eu entendo isso, mas enfim, mas que vai ter um QI menor do que a geração passada. Por quê? Estão excessivamente expostos a um estímulo único, que é lá o dos jogos, dos videogames, das telas, e usam ao longo da noite, que atrapalham o sono, que é justamente
justamente a fase em que nós consolidamos, nós criamos mais sinapses, etc. Tá? Então, isso é importantíssimo também. Ainda no sono, então, evitar qualquer tipo de estimulante, gente. O que eu falo aqui é, quem tem problema com o sono, a relação com o que é estimulante tem quem tem pressão alta e sal. Quanto menos, melhor. Tá? Isso vale, gente, para o café. Café com leite não corta o efeito estimulante? Sinto informar, não corta. Tá? Você só vai tomar menos café, porque vai ser meia xícara de café, meia xícara de leite, do que se fosse uma xícara inteira de café. Mas não corta o efeito, não. E lá, aqui no sul já, mas mais para o Rio Grande do Sul, né? Então, que tem o uso da erva mate lá no chimarrão, que eu adoro. Tem aquele hábito de chegar do trabalho e juntar a família para tomar chimarrão, também atrapalha. Tá? Hábitos diurnos. Aqui falando ainda na questão do sono. Então, uma boa noite de sono começa, gente, muito, muito antes da hora de dormir. A gente não pode ir dormir e se preocupar com o sono somente naquela hora. Tá? Então, tá aqui um dos exemplos que é a atividade física. Nós temos dois mecanismos que regulam o nosso sono, dois mecanismos principais, não são os únicos, tá? Um é o mecanismo que vai tendo um acúmulo de que a gente vai gastando energia e vai se acumulando essa adenosina, tá? Então, ela vai subindo ao longo do dia. E o outro, que é o da melatonina, que tem um ciclo que está baixo, um pouquinho antes da hora de dormir ele levanta, depois ele cai ao longo da noite novamente. Com a atividade física, a gente ajuda muito o primeiro mecanismo. Com predisposição à luz, à noite. Então, não estar exposto à noite à luz lá do tablet, que engana que está de dia. E de dia, você está exposto à luz, é extremamente regulador. Tá? Então, até algo que a gente vê hoje muito atendendo casos que tiveram aqui para o home office por causa da pandemia, de desregular isso. O que a gente tenta fazer? Acordou, abre janela, abre vidro, abre cortina, se expõe ao sol. Não tem que tomar banho de sol, não é necessário isso, apesar de que a vitamina D é importante. Não faça trabalho na cama, lá do templo sagrado para possível, troque de roupa como se fosse uma roupa para ir para o trabalho e vai lá no teu cantinho de trabalho, tá? E quando a pessoa consegue fazer isso, geralmente a rotina dela melhora. Alimentação, tá? Sobre alimentação, gente, entrando aqui mais na parte de saúde mental, não foge de forma alguma do que aquilo que a gente sabe de recomendações gerais de uma alimentação saudável. Então, quanto mais frutas e legumes, melhor. Nossas castanhas, nossos óleos mais purificados, tipo azeite de oliva, ajudam bastante. A redução do consumo de carne, não precisa abolir, mas uma redução, não tem que ser a tua fonte principal, também ajuda bastante. Tá? Tem alguns estudos que já falei do chocolate, né, que é bom saber disso. Opa, posso comer chocolate que vai me ajudar, desde que seja amargo, com mais de 70% de cacau. Tem também estudos com as frutas vermelhas, do inglês berry, né? Então, morango, mirtilo, ameixa, mora, tudo isso pode ajudar também na parte da saúde mental. E o chá de maracujá à noite? Funciona ou é placebo? Sim, o extrato de maracujá ele tem uma função sedativa para ajudar no sono, sim, mas tem um pouquinho de efeito placebo. Mas e daí, gente? A gente conta com o efeito placebo muitas vezes, tá? Atividade física. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, para quem quiser ficar bilionário, invente alguma substância que faça ao corpo todos os benefícios que a atividade física faz. Todos. É bom para o coração, é bom para a mente,
para a saúde mental, é bom para a saúde mental no sentido neurológico também, então saúde do cérebro para doenças neurodegenerativas, é bom para os ossos, é bom para os músculos, é bom para a parte hepática, é bom para o funcionamento do intestino, é bom para dormir melhor, é bom para ficar mais alerta ao longo do dia, enfim, a lista é enorme. Então, se quiserem ficar bilionários, tá a dica aí, só me coloquem na sociedade, por favor. Só que nós escutamos isso com muita frequência e muitas pessoas ainda são sedentárias. Qual que é o grande problema? Tá? Gente, a gente tem que fazer aquilo que a gente dá conta. Então, a atividade física, eu não estou falando necessariamente de você ir para academia, de você fazer aula de algo que seja extremamente extenuante. Se você conseguir sair, você não faz nada. Se você sair de casa 3 vezes por semana e caminhar 10 minutos, isso já faz diferença. Porém, de uma forma rotineira e disciplinar, para passar para 15, 20 é um pulo. Para passar para ser 4, 5 vezes é outro pulo, até que uma hora essa vira a tua rotina. Tá? Então, quando a gente mira lá na frente, não vou. É muita coisa. Não vou dar conta. E provavelmente não vai mesmo. Tá? Então, até é um meia-culpa de nós, da área de saúde, nós não sabemos como prescrever corretamente atividade física para as pessoas. Tá? A gente tem que encontrar aquilo que elas estão aptas, dispostas, aquilo que elas gostam. Ok? Meditação. É um tema da moda na psicologia, tá? O termo que se usa é mindfulness, seria atenção plena, tá? Foi um conceito que a psicologia literalmente roubou lá do budismo. Não tem nada de esotérico aqui, gente, absolutamente nada. Uma forma bem simplificada assim de explicar, uma forma de você focar no teu momento, no teu agora, esquecer coisas do passado e coisas futuras, não interpretar nada do que está acontecendo. Tá? Isso é fácil de se conseguir. Para a gente conseguir deitar na cama 5 minutinhos todas as noites, focar na nossa respiração, tentar respirar pelo abdômen, tentar sentir toda a parte do corpo. Se a gente vocês fizerem agora esse exercício, fechem os olhos e concentrem na planta do pé. A partir de um certo momento que vocês focarem lá, eu já estou fazendo, eu já estou sentindo, dá um leve formigamento na planta do pé. Opa, vamos puxar para o pé inteiro, para o tornozelo, para o joelho, para as coxas. Essa mesma atenção que a gente está dando. Tá? Com 5 minutos, gente, e não tô exagerando, com 5 minutos dessa atividade e a respiração abdominal, isso já funciona como uma técnica de meditação e a gente vai aprendendo. Existem estudos neurofisiológicos que mostram assim, quem estava aprendendo a fazer esse tipo de meditação, quem já era mais treinado e quem era faixa preta, tipo os monges budistas mesmo. E a ativação cerebral, tanto na meditação quanto fora na meditação, é completamente diferente nesses 3 grupos. Tá? Outra questão esse é um termo, não é técnico, tá? Mas eu acho bonitinho, a tal da neuróbica. Então, nós temos sim entender, o cérebro não é um músculo, tá? Mas nós temos que entender o cérebro como sendo um músculo. O nosso auge físico e cerebral, mental, vem lá perto dos 30 anos. Depois dos 40 começa a ter um certo grau de declínio muscular e cerebral, principalmente se você não exercitar o nosso cérebro. Tá? E como é que a gente faz isso? Gente, existem coisas tão simples. Por exemplo, vai para o trabalho, não vai sempre pelo mesmo caminho. Procure rotas diferentes. Lê livro. Chegou em casa, você sempre faz essa mesma coisa? Não faça mais essa mesma coisa. Faça 2 dias por semana, você vai fazer algo completamente diferente. Aprenda um instrumento, aprenda uma língua.
Gente, hoje, felizmente, a internet tem tanta coisa boa. É difícil de filtrar às vezes, mas tem tanta coisa boa, gratuita para se aprender, que a gente consegue fazer essa atividade. Estou falando isso, gente, até porque, supondo, tá? A doença de Alzheimer, tá? Que eu trouxe para quem nem tem, é que quando a gente envelhece, já tem encontrado alguma cura ou alguma forma mais eficaz de tratamento. Quem tem uma boa reserva, porque exercitou a mente, não vai adoecer tão cedo quanto quem não tem essa reserva. É mais ou menos assim. O cérebro vai adoecendo na mesma idade. Então, alguém que treinou o cérebro, com 70 anos, o cérebro começou a adoecer. Tá? Essa pessoa não vai ter sintomas. Quem não tem essa reserva, quem não treinou o cérebro adoeceu aos 70 anos ela começa a ter sintomas lá da demência de Alzheimer. Então, a gente atrasa o surgimento dos sintomas, não tanto o surgimento da doença em si, isso são os outros métodos que até que a gente já falou agora, tá? Mas da evolução da doença, com certeza. Ok? Substâncias, estamos sinalizando já, tá? Eu pus aqui 3 em especial, então, antes aqui do lado esquerdo, o álcool, né? O álcool, por um período, existiu uma briga entre psiquiatras e cardiologistas pela questão do vinho, ajudando no colesterol e na saúde, que serviu como desculpa de muitas pessoas que eram dependentes acabarem, só mudaram as substâncias e foram pro vinho. Tá aqui que a gente fala, ó, gente, ok, não existe uso de seguro de álcool, mas existe um limite de baixo risco. Olha a palavra. Não estou falando sem risco. Existe uma probabilidade de algo acontecer, sim. Qual que é esse limite, gente? Entre 5 a 7 unidades de álcool por semana. Então, uma latinha de cerveja equivale mais ou menos uma unidade de álcool. Uma taça de vinho, uma dose pequena de destilado, mais ou menos essa uma unidade. Abaixo disso, o risco é pequeno. Acima disso, você vai aumentando isso, que é um pouquinho menor em mulheres que têm o metabolismo mais lento. Tá? Do cigarro, acho que já está muito bem batido. A minha preocupação hoje é com esta questão aqui, tá? Do uso da maconha e o chamado termo maconha medicinal. Como assim, Marcelo? Primeiro, tá? O que a gente sabe que é medicinal da maconha é um extrato dela chamado canabidiol, que não tem efeito imediato, não dá barato. Na maconha fumada, você não consegue ter a concentração para ela, tá? Tem que ser feito um extrato assim. E existem indicações precisas em algumas doenças neurológicas e promissoras em algumas outras, tá? Isso sim é o tal da, vou chamar assim, canabinoide medicinal, não da maconha. E que, infelizmente, nesse quesito, eu acho que a gente está um pouquinho atrasado. Mas, com esse marketing que está acontecendo, da legalização versus não legalização, que eu não acho que é um debate que não tem que ser feito, acho que é totalmente válido, mas tem que ser separado. Uma coisa é, qual que é o modelo de sociedade que a gente vai ter para combate a drogas? A gente quer ter ela legalizada, pagando o preço de facilitar o acesso, mas reduzir, não acabar o dinheiro do crime, tá? Ou o modelo repressor. Esse é o debate que tem a ver com a legislação sobre o uso recreacional que eu estou falando, tá? Ou de direitos individuais, pode entrar também nesse mesmo debate. Mas colocar como sendo algo inofensivo é um problemaço. Tá? Existem vários estudos que estão falando o seguinte, que a percepção de risco está caindo em jovens, principalmente, e, consequentemente, está aumentando o consumo, e a maconha na adolescência é ali que o bicho pega, tá? Porque pode ser gatilho para esse tipo de esquizofrenia que são incuráveis.
A estatística é assim, mais ou menos dobra, mas depende muito da tua predisposição genética versus o quanto que você está usando. E quanto mais cedo, pior. Por que eu falo isso? Porque a gente, atendendo jovens atualmente, a gente vê às vezes pais que galando em casa e não com os amigos dele lá na escola, porque pelo menos está num ambiente protegido. Gente, tá? Isso eu não vejo como sendo uma saída muito legal, não, tá? Tem que sempre deixar muito claro, olha, ok, você está se colocando em risco, né? De dar um salvo-conduto de forma alguma, tá? E deixar bem claro essa separação, tá? Já no cérebro mais adulto, o risco é menor. Só que o cérebro adulto, gente, está falando de 25 anos, tá? Não são os 18 anos lá da nossa maioridade legal. E, por último, voltando àquela mensagem inicial lá que eu falei, que vai ser mesmo que a mensagem final. Gente, tudo isso que eu falei funciona assim, tá certo? Né? De ter hobby, então, de ter ensinei uma forma de se comunicar melhor. Opa, faltou ali como lidar com o estresse, né? Como é que a gente consegue... O estresse vai acontecer, né? Como é que a gente consegue absorver de uma forma que não seja nem engolir tanto sapo, nem ser tão agressivo, nem tão reativo. Tudo isso é válido, mas se for botar, querer ser perfeito em todos os itens dessa lista que é pequena, ninguém consegue. Então, a dica final é aquilo que você consegue. Tá? Acho que esse era o último slide. Agradeço o tempo, fico aberto a perguntas. Deixa eu terminar aqui. Muito bom, doutor. É bem importante a gente debater todos esses temas, né? Para mim, aí, especialmente, acho que uma palavra que eu resumiria a fala é equilíbrio, né? A gente achar um Sim. equilíbrio entre todas as coisas que a gente precisa dar conta, né? E muito bacana aí os livros que o doutor indicou também, porque eu acho que isso tanto a gente usa em todos os relacionamentos, né? Mas para quem é pai aí também, né? Para o âmbito de educação é tentar estruturar cabecinhas diferentes, né? Que tem tantas estatísticas já desfavoráveis para essa nova geração, né, doutor? Mas muito Pois é, pois bacana. é. E tem aquilo que é modificável e aquilo que não é modificável. Então, como a gente lida com as coisas, isso é modificável. A vida urbana. Eu acho difícil a gente fugir da vida urbana, a não ser que você tenha realmente uma quebra muito grande e vai morar numa área rural, ou quem já mora, mas é muito difícil. Mas essa questão do equilíbrio, eu lembrei de uma história. Então, eu sou filho de pai e mãe nutricionistas, tá? No meu aniversário tinha brigadeiro, a gente comia coxinha aqui em casa, tinha chocolate, no final de semana tinha refrigerante, tudo aquilo que não seria visto como o saudável, mas tendo o equilíbrio, né, a gente tá ok. E veio aqui uma pergunta no chat que se comprimido de melatonina pode ajudar a induzir o sono. A resposta é sim, tá? Se você tem uma insônia, aliás, insônia, eu esqueci de um detalhe extremamente importante. Puxa, que bom que o assunto foi retomado. Qual que é o mecanismo mais comum da insônia quando não está relacionado a alguma doença? A gente chama isso de insônia psicofisiológica. Você vai dormir. Supondo que você tem que acordar às 6:30 da manhã para estar às 8 no trabalho. Aí vai lá, perto das 10, 11 horas, vai deitar, o sono não vem, passa meia hora, puxa, já perdi meia hora de sono, vou acordar cansado amanhã, você fica tenso, qual que é a tua chance de dormir? Menor do que era antes. Putz, você passou uma hora, fica mais tenso ainda, pior ainda. Então, essa armadilha a gente tem que tentar quebrar. Então, se percebeu que está fazendo isso, né, não é cortar, não é suprimir o pensamento, a gente não consegue. Vou fazer uma brincadeira simples que eu também faço com os meus alunos. Né? Vamos pensar numa maçã, vermelhona lá, bonitona, igual a maçã lá da Branca de Neve. Agora, esquece a maçã, para de pensar na maçã. Eu falei, para não pensar na maçã, ela é vermelha, mas para parar de pensar na maçã. A gente não consegue.
Estamos pensando na maçã. Visualizamos ela. Agora vamos pensar numa banana. Amarelinha, num cacho lá com mais outra meia dúzia de outras bananas, suculenta, prontinha para tirar a casca e saborear a banana. Opa, pensei da banana e esqueci da maçã. Tá? Então não é suprimir, é você tentar trocar ele. Então aquela história do contar carneirinho, existe alguma lógica por trás. Mas voltando à pergunta da melatonina, então, assim, a melatonina, ela é o nosso hormônio natural, tá? E o que é vendido em farmácias de manipulação aqui no Brasil, lá no store, se compra no balcão mesmo, né? Não precisa nem de receita médica. Ela é análoga à que nós temos, pode ajudar sim, mas não é para todo mundo. A indicação mais precisa da melatonina é quem tem uma doença chamada atraso de fases. Alguém que o ciclo do sono dura mais que 24 horas. Então, ela vai dormir às 11 horas, só que na outra vez o ciclo dela está pronto para as 11h30, depois para meia-noite, depois para meia-noite e meia. Tá? Para essa pessoa, a indicação é precisa do uso de melatonina. Para uma insônia comum, simples, pode ser usado sim, tá? De preferência por um tempo mais curto, e sobre um segmento de algum médico, de alguém que saiba o que está fazendo, tá? Ela tende a ser segura, não causa dependência, bem melhor do que vários outros sedativos, mas a chance de eficácia não é tão alta assim. Está perto de 50% mais ou menos. E muitas pessoas usam de uma forma errada, tá? A forma mais correta é tomar perto de 1 hora e meia antes da hora de dormir e tem que ser mais ou menos no mesmo horário, igual anticoncepcional. Vai dormir às 10h30, às 9 horas mais ou menos é a hora de tomar a melatonina. Ok? Mais alguma pergunta? Muito bom, doutor. Acho que também já estamos aí chegando no nosso horário, né? Agradeço mais uma vez a participação do doutor, agradeço a participação de todos aí que assistiram conosco. Divulguem para quem não pôde estar assistindo aí ao vivo hoje conosco, vai estar disponível essa palestra aí no nosso canal do YouTube, porque eu acho que é um conteúdo extremamente válido, né? Doutor, muito obrigada mais uma vez. Nada. E até uma próxima, viu? Tchau, Até gente. mais, Boa então. tarde a Tchau, todos. tchau.